Boa noite. Boa noite. Joaquim Levy deixa o governo após sequência de desgastes políticos. Nelson Barbosa, atual ministro do Planejamento, vai para a Fazenda. Natal da crise, produtos da ceia estão 12% mais caros. 6 PMs e um guarda municipal são indiciados pelas chacinas em Osasco. Papa Francisco aprova a canonização de Madre Teresa de Calcutá. E na série Cara de São Paulo, o bairro da Vila Matilde, onde o tradicional convive com o moderno. Nelson Barbosa é o novo ministro da Fazenda. Ele entra no lugar de Joaquim Levy. Os rumores da saída de Levy surgiram há semanas. Ele discordava do governo em reduzir a meta de superávit primário, que de fato aconteceu. Atual ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, é vinculado a um perfil desenvolvimentista. Ele é próximo da presidente Dilma Rousseff e do PT. Na esplanada dos ministérios, dizia-se que ele e Levy sempre viveram em atrito. Levy defendia um aperto fiscal mais rígido, o que, num momento de crise, estava afastando a base social da presidente Dilma Rousseff. Anteontem, quando houve manifestação em favor do mandato de Dilma, os movimentos sociais cobraram mudanças na política econômica do governo. Barbosa já trabalhou no Ministério da Fazenda de 2006 a 2013. Comandou as secretarias de Acompanhamento Econômico, de Política Econômica e Executiva. Economista, ajudou a elaborar as medidas que o governo adotou para combater a crise internacional a partir de 2008, além do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e o Minha Casa Minha Vida. E ainda falando sobre a saída do ministro Joaquim Levy, direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essa troca no Ministério da Fazenda. Lula, o PT e os auxiliares mais próximos de Dilma Rousseff vinham criticando Joaquim Levy há meses. Mantido inicialmente na frigideira, Joaquim Levy migrou para o micro-ondas depois que o governo desistiu de fazer uma economia de 0,7% do PIB no ano que vem e adotou uma meta de superávit móvel que pode variar de 0,5% do PIB até zero. E todo mundo suspeita que vai haver um novo déficit. Dilma vinha negociando com Joaquim Levy a saída do ministro para o início do próximo ano. Mas Joaquim Levy, já muito bem passado, forçou a porta para sair antes. Ele vai ser substituído por Nelson Barbosa, que vinha exercendo o cargo de ministro do Planejamento. A maior injustiça que se pode cometer com Joaquim Levy nesse momento é lhe atribuir responsabilidade pelo mau estado da economia brasileira. A ruína econômica do Brasil é de responsabilidade exclusiva de Dilma Rousseff. Ela vinha acumulando os cargos de presidente da República e de ministro da Fazenda. Fez isso no primeiro mandato, continuou fazendo isso no segundo mandato. Hoje, o ministro-chefe do Gabinete Civil, Jacques Wagner, disse, ele próprio, que a responsável pela política econômica é a presidente da República, não é o ministro que sai ou o ministro que entra. Impossível tirar a razão de Jacques Wagner. Dilma é responsável pela inflação, pelo desemprego crescente e pela recessão. Ela também é responsável por todas as barberagens que foram feitas antes e que trouxeram o Brasil ao estágio atual. O PT adora Nelson Barbosa. Lula gosta muito de Nelson Barbosa. Os auxiliares de Dilma Rousseff também gostam muito de Nelson Barbosa. E Nelson Barbosa fará na Fazenda o que Dilma achar que deve ser feito. Prepare-se. Em matéria de economia, Dilma Rousseff tem feito o pior, o melhor que pode. Boa noite. E quem assume o Ministério do Planejamento é Valdir Simão, chefe da Controladoria Geral da União. E ainda nessa edição você terá outras informações sobre essa troca no Ministério da Fazenda. O Supremo Tribunal Federal encerrou oficialmente hoje o julgamento sobre a tramitação do pedido de impeachment no Congresso Nacional. A ata da sessão de ontem foi lida para publicação em edição extra do Diário da Justiça. Os ministros acataram a tese de que o Senado pode barrar o andamento do pedido de impeachment aprovado na Câmara dos Deputados. Com isso, os deputados apenas autorizam o processo, mas cabe aos senadores decidirem se ele prossegue. A Constituição não contém palavras inúteis. Logo, onde ela mudou exatamente para incluir o processamento e o julgamento ao Senado, a ele
compete este papel. Os ministros também consideraram nula a votação que elegeu a comissão especial do impeachment na Câmara. Eles entenderam que não pode haver candidatura avulsa e com voto secreto, como ocorreu, mas apenas indicações de líderes submetidas ao plenário. Uma nova eleição deverá ser feita com voto aberto. O ministro Gilmar Mendes criticou a decisão dos colegas. O que nós estamos dizendo, a rigor, é que cabe a uma oligarquia a designação desses membros. Estamos manipulando esse processo. Com eficácia próxima de zero, se não zero. Porque não se salva quem precisa de força política com esse balão de oxigênio dado por corte judicial. O presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, rebateu. Não é possível que um marciano saia de Marte, caia no meio do plenário da Câmara, do Senado e se candidate. É preciso haver um mínimo de consenso, de escolha por parte do partido. O governo comemorou a decisão do STF. Para o advogado-geral da União, os ministros estabeleceram uma ordem jurídica ao processo. Eu acho que a decisão ela deve ser comemorada porque ela traz estabilidade a um processo, que é um processo difícil, evidentemente, é um processo constitucional, mas que requer um parâmetro legal, um parâmetro constitucional a ser observado. Isso foi estabelecido pelo Supremo de maneira muito clara. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois bem, acontece que nesta decisão do Supremo Tribunal Federal foi chutado para o lixo uma prova de que o ministro Edson Fachin é um excelente jurista. Tecnicamente, o voto dele era perfeito. Mas são águas passadas, já houve uma votação, o voto dele dançou. Com esta atitude da maioria dos ministros, o Supremo rasgou a Constituição. Eu vou ler agora aqui para você o artigo 51, parágrafo 1 da Constituição da República. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, primeiro, autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração do processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Bem, a maioria dos ministros do Supremo decidiu que compete ao Senado processar e julgar. Ou seja, a única explicação que você pode usar é a explicação do gênero. Como não está previsto a presidente, muito menos a presidenta, então esse dispositivo não vale para o momento. Mas não é um momento para brincadeiras, então vamos dizer que essa decisão também chutou a língua portuguesa, porque ela foi usada em demasia pelos votantes e sempre diversando, driblando, né? E, por fim, a velha lógica. Aristóteles remexeu na tumba, porque, veja bem, o Supremo decretou que o voto comandado, orientado e indicado pelos líderes de bancada vale mais do que o voto secreto dos membros da Câmara para escolher os membros da comissão. Para completar, chutaram a memória de um grande brasileiro. Paulo Brossard foi usado e citado num voto que, segundo a própria filha, Magda, escreveu, trai tudo o que Paulo Brossard defendeu na vida. O problema todo é que isso tudo deu uma vitória de Pirro, aquele general que fez uma batalha que ganhou, mas que disse, vou perder a guerra, porque perdeu tanto soldado, para Dilma e para os palacianos. Por quê? Veja bem, nesta sexta-feira, 1,5 milhão de trabalhadores terão perdido os seus empregos em 12 meses. E ela acabou de escolher Nelson Barbosa para devolver a nova matriz econômica que criou essa lambança ao Ministério da Fazenda. A Dilma, ela é uma errante. Ela erra com grande facilidade e repetição. E é também arrogante, imprudente, autoritária e temerária, porque nesta hora chutar o trabalhador brasileiro
com um ministro populista é pedir um suicídio. Bom, eu volto na próxima terça-feira, direto ao assunto, em pé. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, disse que a decisão sobre o pedido de afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, será a mais justa possível. Zavascki é o relator da Operação Lava Jato no STF. Ele decidiu deixar para o retorno do Judiciário, em fevereiro, a análise do pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para afastar Eduardo Cunha do cargo. O ministro pode decidir sozinho, mas a expectativa em Brasília é que ele leve o caso ao plenário do STF. Pode esperar isso, quer dizer, decisões responsáveis, decisões que procurarão ser as mais justas possíveis. Essa é a missão do Supremo. Janot aponta 11 fatos para acusar Cunha de usar o cargo para constranger e intimidar parlamentares, réus, colaboradores, advogados e agentes públicos com o objetivo de embaraçar e retardar investigações contra ele. Segundo Janot, documentos apreendidos na residência oficial de Cunha reforçaram as provas já reunidas até aqui. O deputado é alvo de vários inquéritos da Lava Jato. Ele nega qualquer irregularidade. Outro ministro do STF, Marco Aurélio Mello, achou acertada a posição de Zavascki de deixar a decisão para fevereiro. Não aguardar, porque em fevereiro nós talvez estejamos apreciando o recebimento ou não da denúncia. É a oportunidade ótima para se apreciar também esse pedido do Procurador-Geral da República. Nestor Cerveró e Alberto Youssef vão passar as festas de fim de ano em casa. As saídas temporárias do ex-diretor da Petrobras e do doleiro estão previstas nos acordos de delação premiada. Entre os dias 23 de dezembro e 2 de janeiro, Cerveró e Youssef serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas e terão escolta policial. Os dois foram presos e condenados na Operação Lava Jato por participação no esquema de corrupção na Petrobras. Eles estão presos em Curitiba. Polícia analisa as imagens feitas dentro da joalheria assaltada na rua Barão de Paranapiacaba, no centro de São Paulo, na terça-feira. 9 criminosos fugiram e 4 foram presos. Imagens de câmeras de segurança mostram a chegada de 13 criminosos. Uma mulher aparece no vídeo. A polícia suspeita que ela seja a chefe da quadrilha. 2 bandidos disfarçam e, de repente, um deles saca a arma e dá uma gravata no segurança. 5 minutos depois, a mulher sai carregando bolsas. 2 bandidos são presos assim que a PM chega. Outros 2 não conseguem sair do prédio. Então, eles fazem reféns. Durante o roubo, pelo menos 153 pessoas foram feitas reféns. Um dos assaltantes atira. Depois de uma negociação com o GAT, os bandidos se rendem e libertam os clientes e funcionários da loja. Uma pessoa teve ferimentos leves. O bando teria levado 3 quilos em joias, avaliadas em cerca de R$400 mil. Polícia Civil conclui o inquérito sobre o caso das chacinas ocorridas em agosto na Grande São Paulo. 6 policiais militares e 1 guarda civil foram indiciados por envolvimento nos assassinatos. Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública, os 7 agentes devem responder pelos assassinatos de 23 pessoas e por tentativa de homicídio de outros 7 sobreviventes. As vítimas foram executadas e feridas a tiros em Osasco, Barueri, Itapevi e Carapicuíba nos dias 8 e 13 de agosto. O motivo das chacinas seria vingança pelas mortes de um policial militar no dia 7 de agosto e de um guarda civil no dia 12 de agosto. Algumas vítimas tinham passagens pela polícia, mas não há confirmação de que elas teriam participado dos assassinatos do policial e do GCM. 6 PMs continuam detidos temporariamente no presídio Romão Gomes, segundo a secretaria. Não há confirmação se o GCM permanece preso. A Vila Matilde, na zona leste de São Paulo, é um bairro em constante transformação. As casas térreas e sobrados construídos nos anos 50, aos poucos vão cedendo espaço aos prédios modernos. Mesmo assim, ainda mantém o ritmo calmo de cidade do interior. Por isso, os moradores não querem sair de lá. Um lugar com muita história e que preserva suas tradições. Uma delas é o gosto pelo samba. Por tudo isso, a Vila Matilde é um bairro que é cara de São Paulo.
A Matilde é falada até hoje. Deu nome à vila e ficou eternizada por essas bandas de São Paulo. Acho que era a Dona Matilde, né? Que chama Dona Matilde a rua. Isso aqui era só mato, tinha lotes, era um loteamento. Diz a história que a proprietária mesmo era a Dona Escolástica. Mas foi a filha dela, a Matilde, a homenageada depois que casou com uma figura importante da política de São Paulo. Tudo isso faz tempo, lá pelos idos de 1920. De lá para cá, a fazenda deu lugar às casas, que por sua vez estão dando lugar aos prédios. Os mais antigos tentam resistir. Dona Dalva queria tanto permanecer no bairro que derrubou a casa antiga e construiu uma nova no mesmo endereço. É tudo amigo, ali só falar daqui para eles, tudo é tranquilo aqui, sabe? Eu gosto daqui do bairro. Para isso, o filho contratou um escritório de arquitetura, algo inédito na rua. Acho que depois de quase 30 anos morando aqui no bairro, você tem os vizinhos, né? Você vai, ela ainda é ativa, mesmo com 74 anos, vai trabalhar todos os dias. Nessa altura do campeonato, tirar a minha mãe desse convívio seria muito penoso para ela. Hoje moram nesse pedaço da Zona Leste 105 mil habitantes. A Praça da Conquista preserva o clima de interior. Criançada brincando, famílias conversando. Entre os nomes que se perpetuaram no bairro, um deles tem um carinho especial de várias gerações. É Nenê. Sim, Nenê de Vila Matilde, como chama a escola de samba, uma das mais tradicionais de São Paulo. E também Seu Nenê, um senhor, uma figura que fez história por aqui. Seu Nenê morreu em 2010, mas o nome dele está cravado em bonés, camisetas e na história. A escolha do nome de Seu Nenê para batizar a escola de samba lá no cartório virou até música. Nasceu em 49, assim o destino quis. Orgulhoso eu sou Nenê, sou feliz. Com anos de tradição na Vila Matilde, samba é coisa séria, coisa de família. Para mim é uma emoção muito grande, você estar perto dos seus amigos, estar perto de familiares. A gente quer mostrar a alegria, não importa se a fantasia tá cara ou muito barata. A vizinhança acompanha, mas a maioria canta mesmo. O orgulho de ser Vila Matilde é na quadra, ou melhor, na avenida. Hoje fez bastante calor aqui na capital paulista e, para se ter uma ideia, às 11 da manhã os termômetros já estavam na casa dos 30 graus. E esse calorão deve continuar amanhã. Vamos aos detalhes da previsão para o final de semana com Luciana Magalhães. A chuva não dá trégua no sul do Brasil amanhã. Por causa da passagem de uma frente fria, o sol aparece fraco entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora, com exceção do sul gaúcho. Mas do centro-norte do Rio Grande do Sul ao sul do Paraná, o céu fica nublado e chove bastante. Expectativa de chuva forte também, mas a partir da tarde, nessa grande faixa que vai desde o leste do Paraná, passando pelo Mato Grosso, sul do Amazonas, do Pará, até o norte do Ceará. E nas áreas em amarelo do mapa, como no litoral do Rio de Janeiro, norte de Minas e interior da Bahia, faz muito calor e o tempo fica firme. Máximas amanhã de 26 graus em Porto Alegre, calorão de 40 graus no Rio de Janeiro e máxima de 31 em Fortaleza. Em São Paulo, o sábado será de muito calor e ar abafado. E essa combinação faz o risco de temporais aumentar em todo o estado. Essa chuva mais forte deve vir principalmente à tarde, mas tanto no sul como também no oeste paulistas, ela pode vir um pouco antes. No centro-norte, máxima amanhã de 34 graus em Barretos e de 32 em Franca. E no litoral paulista, máxima de 32 graus em Santos e de 36 em Caraguatatuba. Aqui na capital, até segunda-feira, tempo típico de verão, com sol entre nuvens e chuva principalmente à tarde. Já no domingo, por causa da frente fria, essa chuva será volumosa. Mas as temperaturas não caem muito, com máximas de 32 graus amanhã, 27 no domingo e 29 graus na segunda-feira.
Chegou aos cinemas essa semana o 4º filme da saga Star Wars, O Despertar da Força. E quem conhece um fã de Guerra nas Estrelas sabe como eles são apaixonados pela saga. Nossa equipe acompanhou a estreia e mostra os personagens que chamaram a atenção também fora das telas. Fala a verdade, se não é em dia de lançamento de Star Wars, em qual outra oportunidade dá pra ver Stormtroopers e o vilão Kylo Ren passeando pela Avenida Paulista, tirando selfie, olhando revista na banca? Achei super legal, embora eu esteja com um pouquinho de pressa, porque eu posso ser demitida por estar aqui fora. Vim correndo, olha. Minha chefe não chegou ainda, gente. A tropa do Império dominou inclusive a TV Gazeta. Foi aqui que eles se trocaram e, pasmem, eles são da mesma família. O Eric, de 22 anos, é que convenceu o pai, o João, a confeccionar as roupas. Quente. Muito quente, cara. Tem tanto capricho que a família Soares é inclusive contratada para participar de festas. Chegam a tirar mais de R$1.000. Tem bastante, festa de aniversário, eventos, ações promocionais, casamentos inclusive. Mas a febre de verdade estava acontecendo nos cinemas, que ficaram abarrotados, com ingressos esgotados para a noite toda. E muitos fãs, nem todos terráqueos. 17 de dezembro de 2015 vai ficar marcado como o dia em que, depois de 10 anos, o mundo voltou a respirar Star Wars. E os fãs, para matar a sede, nesse shopping de São Paulo, fazem cosplays perfeitos. Tem até, desse lado, exposição, também óculos 3D totalmente estilizado, de acordo com a franquia Star Wars, e até, balde de pipoca da cabeça do Stormtrooper. Depois de tanto tempo de espera, agora é só ir para a sala de cinema. O Fabrício fez faculdade de astronomia por causa de Star Wars. Imagina a animação dele antes da estreia. Eu comprei o ingresso um dia depois que lançaram, assim, só penso nisso. E aí foi hora de o show começar. 2h15 de pura nostalgia e ação. O mínimo para uma série que começou lá nos anos 70 e faz sucesso até hoje, tornando-se um dos maiores ícones da cultura pop. E ao fim do novo filme, os fãs saíram com um sorriso no rosto. Esse filme é muito bom e uma grande curiosidade desse filme é que quem ainda não assistiu Star Wars pode assistir sem medo esse. Não vai ficar boiando, não vai ficar sem entender nada, não. Alunos prometem desocupar escolas estaduais até segunda-feira. Pelo menos 55 escolas ainda estavam ocupadas nesta semana, mas de acordo com um manifesto do Comando das Escolas em Luta, divulgado nas redes sociais, os prédios devem ser desocupados de forma conjunta entre hoje e segunda-feira. Os alunos pediam um cancelamento da reorganização da rede estadual de ensino, que foi suspensa pelo governador Geraldo Alckmin. Pelo menos 200 escolas chegaram a ser ocupadas desde o início dos protestos do dia 9 de novembro. Em ano de inflação alta e orçamento apertado, muitos paulistanos já deixaram de lado a opção de comprar a ceia de Natal pronta. Para driblar os gastos excessivos, alguns farão uma mesa mais modesta e preparada em casa mesmo. Foi no caderninho que o Celso anotou, pesquisou e se assustou. Para mim, em particular, foi o tender, que eu paguei no ano passado em cerca de R$ 22,90. Esse ano eu paguei na cerca de R$ 32,70 o quilo. De Chester, por exemplo, a equipe desta rotisseria na Zona Norte, que vende ceia pronta para o Natal, encomendou só metade da quantidade do ano passado. O quilo do peru assado está saindo por R$ 45,00, já o pernil, R$ 55,00. O pessoal às vezes prefere comprar e fazer. Ano passado a gente tinha em torno, nessa época, dessa data aqui, a gente tinha em torno de uns 160, 170 pedidos. Hoje, nessa data, a gente está mais ou menos com uns 20 pedidos. De acordo com o Procon de São Paulo, o preço médio dos produtos da ceia de Natal está este ano 10,90% mais alto, acima, portanto, da inflação registrada nos últimos 12 meses, que está em 10,48%. Nesta outra rotisseria do centro de São Paulo, o número de encomendas não caiu. O que mudou este ano em relação ao ano passado é que os pedidos estão, digamos, um pouquinho menos generosos.
Aqui os preços estão bem mais caros. Quilo do peru pronto, R$ 120. Pernil, R$ 98. Apesar dos preços mais salgados, 70 clientes já fizeram reservas. Até o Natal, a equipe pretende chegar a 200 encomendas, só que mais modestas. Por exemplo, uma família de 12, 13 pessoas ou mais um pouquinho, comprava um peru de 10 quilos, esse ano está comprando de 8, de 7 quilos. Mas não deixa de comprar o peru, não deixa de comprar o leitão. Na zona cerealista, na região central, os lojistas confirmam uma leve redução na venda para o atacado. O varejo é quem deve puxar o saldo positivo. A gente apurou nesses primeiros 15 dias do mês, comparado com o mesmo período do ano passado, um aumento de 30% a 35% no volume de venda. Porque o público saiu de comprar o produto pronto para fazer a própria ceia, vindo procurar os produtos aqui na nossa região. Pelos corredores cheios, parece que muita gente vai mesmo para a cozinha na noite do dia 24 e sem reclamar. Mas eu sou de família italiana, sabe aquelas coisas que você vai ficar cozinhando já há 3 semanas antes? A nona, a mama, eu que já sou nona também, as filhas que eu trago para acompanhar porque é uma tradição, né? Os espaços públicos da cidade de São Paulo abrigam esculturas de grandes dimensões feitas pela renomada artista plástica Tomi Otaki, que morreu no começo deste ano. A última criação dela acaba de ser instalada na calçada da Avenida Paulista. Nossa equipe foi a Cotia, na região metropolitana, visitar o galpão onde foi executada a obra e também conhecer as pessoas envolvidas no projeto. Quem passa olha, admira e, se dá tempo, tira até uma foto. A escultura de Tomi Otaki, em plena Avenida Paulista, era um sonho da artista que morreu em fevereiro aos 101 anos de idade. O patrocínio foi do Citibank, que fica em frente à obra. A nossa ideia era dar um presente para a cidade e nós tivemos conhecimento dessa escultura com a Paulista Viva, que apresentou o projeto. Na hora vimos que era uma oportunidade incrível, não só de homenagear a cidade, mas também a artista. E entramos de cabeça e a obra está aí hoje. Tanto o banco quanto a prefeitura e a Associação Paulista Viva se recusaram a informar o valor da escultura. Entre as linhas imaginadas por Tomi Otaki até a obra pronta na Paulista, foi preciso um longo processo para a realização. E esse espaço aqui foi fundamental. Uma indústria especializada em carroceria de caminhão. E aqui funciona como se fosse o berçário da obra. Os operários ajudaram em cada parte desse processo para garantir que uma estrutura de 7 toneladas e 8,5 metros de altura tivesse as linhas tão suaves pensadas lá pela artista em 2013. Foram 4 meses de trabalho duro, de torce, corta, solda. Começou com o pessoal da engenharia que desmembrou a ideia em projeto. A partir daí, mãos à obra. Base de tudo, chapas de aço. Essa máquina enorme fez as primeiras curvas. Foram muitas placas cortadas aqui e moldadas na estação vizinha de trabalho. Depois, era só juntar e fixar uma outra. Só o Ramon passou meses fazendo isso. O processo todo, a gente montar, do começo, soldar, tudo passado pela minha mão primeiro. Quando a escultura ficou pronta, já pintada com tinta especial, usada em navios também, ele mal acreditou. Eu nunca imaginei que tinha sido eu fazer uma obra daquela, né? Fiquei muito feliz. Legal, né? Quem coordenou tudo isso foi o Jorge, arquiteto que há 30 anos executa as obras de Tomi. Ele já se acostumou a ver projetos singelos se transformarem em gigantes da arte. Coisas que não parecem tão significativas naquele tamanho, quando vai para o lugar que ele é destinado, quando ele assume o tamanho que ela já havia concebido, é um choque danado, né? Tanto suor e poeira no fim se resumem a muita emoção. Aliás, como a obra. Dura, pesada, mas super delicada. Todos, a grande maioria, pergunta o que significa, né? Daí, várias vezes eu ouvi Tomi responder a essa pergunta e eu faço questão de repetir a eles, né? O que você acha? Eu não tenho dúvida nenhuma. Aquilo é uma declaração de amor para a cidade de São Paulo. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. A Orquestra Sinfônica Municipal apresenta neste fim de semana o programa que encerra a temporada 2015. A regência é do diretor artístico John Ashley.
No programa, a Sinfonia número 5 de Mahler, uma de suas mais famosas peças, composta no início do século XX, quando dirigia a Ópera de Viena. Antes, a OSM apresenta o Noturno número 1 de Giuseppe Martucci, amanhã às 20 horas e domingo às 18 no Teatro Municipal. O Itaú Cultural recebe a Ocupação Grupo Corpo, a última de 2015, homenageando os 40 anos da Companhia Mineira de Dança. No currículo do grupo estão mais de 35 espetáculos e turnês por mais de 40 países. Com curadoria de Paulo Pederneiras, diretor do corpo, a mostra reúne mais de 1.000 fotos, registros de bastidores e trechos de espetáculos. O Grupo Corpo também fecha a programação do Auditório Ibirapuera, apresentando-se no espaço até domingo, com ingressos a preços populares a partir de R$ 10. No programa, 2 obras de repertório. Oncotô, de 2005, com trilha sonora assinada por Caetano Veloso e José Miguel Wisnik, sobre a formação do universo. E Parabelo, de 1997, a mais brasileira e regional das criações de Rodrigo Pederneiras, com trilha de Wisnik e Tom Zé. No Citibank Hall de hoje a domingo, a dupla sertaneja campeã de vendas, Jorge e Mateus, faz show de estreia de seu novo DVD, gravado aqui em São Paulo. A dupla promete um moderníssimo palco com muita tecnologia e surpresas, em que vai misturar novidades com velhos sucessos, como Logo Eu, Nocaute, Seu Astral e A Hora é Agora. E, finalmente, o Museu da Língua Portuguesa abriu esta semana a mostra Esta Sala é uma Piada, com um recorte do que foi mostrado no último Salão de Humor de Piracicaba. São cerca de 200 charges e ilustrações em papel ou multimídia, em geral sobre política ou sobre as agruras e absurdos do cotidiano. Boa noite. Neste momento, o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, está dando uma entrevista coletiva em Brasília. Ele está ao lado de Valdir Simão, que é o novo ministro do Planejamento. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Ministro, boa noite. Ao longo da discussão sobre o orçamento de 2016, o senhor defendia a criação de bandas para a meta de inflação. Fiscal, desculpa. Foi aprovado pelo Congresso 05 sem banda nenhuma. Qual é o grau de comprometimento do senhor com a meta fiscal de 0,5 do PIB? Nós propusemos, o governo propôs uma meta de 0,5 com um espaço de redução, possível redução para investimentos ou para gastos específicos ao Congresso Nacional. Foi feito um acordo entre oposição e situação na votação e se aceitou a meta de 0,5 e não se aceitou esse espaço. Então, para mim, essa é uma questão fechada, decidida. A meta está fixada, a meta é de 0,5% do PIB, que dá cerca de 30 bilhões de reais para o Estado como um todo. É uma meta de cerca de 24 bilhões de reais para a União no próximo ano e nós vamos tomar todas as medidas necessárias para atingir, para perseguir essa meta. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Ele fala da saída do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Em país que a confusão na economia é grande, ministros da Fazenda duram pouco no cargo. Fomos assim, tínhamos deixado de ser faz uns 20 anos. Voltamos ao tumulto. O novo ministro que vai comandar a economia é Nelson Barbosa. O que muda? Primeiro, Joaquim Levy, o ministro que acaba de sair, era um corpo estranho no governo. Era um economista chamado de liberal, ortodoxo, alguém que era radicalmente contra o que foi feito no primeiro governo de Dilma Rousseff. Seria alguém que poderia ser ministro de Aécio Neves, derrotado e tão criticado por Dilma na campanha. Levy foi chamado por causa do desastre econômico, mas era quase alguém da oposição. Nelson Barbosa, por sua vez, foi secretário do Ministério da Fazenda, quase vice-ministro no primeiro governo Dilma. Tem ideias parecidas com a da presidente, no geral, mas saiu do governo dela porque achou que ela estava exagerando no gasto e nas intervenções na economia. Até ele achou que aquilo daria em besteira, como deu. Dilma Rousseff nunca se convenceu muito das ideias de Levy. Aos poucos, e dada a crise econômica piorando, foi desgastando o ministro, tirando seu poder e dando razão a Nelson Barbosa. No final deste ano, Levy estava frito e derrotado. Então, o que pode mudar? Barbosa acha que o acerto das contas do governo tem de ser feito, mas pianinho, paulatino. Acha que é preciso tomar logo alguma medida para retomar um pouco de crescimento.
o que muita gente acha impossível antes que sejam arrumadas as contas públicas. Barbosa é também a favor de algumas reformas, algumas limitações de gasto social, como na Previdência. Mas deve ir devagar, se conseguir. Por que se conseguir? Porque ele vai ser recebido com muita desconfiança pelos donos do dinheiro grosso, pelo mercado, por um monte de empresários. Essas pessoas vão achar que Barbosa vai fazer quase apenas o que Dilma Rousseff quiser na economia. Como não gostaram do que Dilma já fez no primeiro governo, a reação inicial vai ser péssima. Como o descrédito e a desconfiança na economia já são enormes, o medo só vai aumentar. A incerteza, pelo menos de início, será ainda maior, o que pode aumentar a crise. Para não ser assim, Barbosa vai ter de se virar e mudar os ânimos muito rapidamente, se o presidente o deixar. Boa noite. Mesmo com o Natal aí batendo a porta, comerciantes da região do Brás, no centro de São Paulo, sofrem com baixo movimento. Por isso, eles apostam em promoções para atrair clientes no último final de semana de compras dos presentes. Vendedor desocupado, no celular. Na loja de bijuterias, corredores vazios. No ano passado, como é que estava a loja nessa época? Nossa, lotada, muito lotada. E agora caiu muito as vendas, não tem quase ninguém. Entra uma ou duas pessoas e o movimento caiu mesmo. Situação parecida para quem vende roupas no Brás, maior polo de moda do Brasil. O gerente conta que o movimento na loja está pelo menos 30% menor que o do Natal passado. Para vender, o preço, que normalmente já é baixo, caiu mais. A regata sai por menos de R$ 5,00 no atacado. No ano passado, eu vendia na faixa de R$ 6,90 essas peças, né? E agora está R$ 4,90? Agora está R$ 4,90, para ver se a gente consegue vender a mesma quantidade que vendeu ano passado. O lucro diminuiu? É, o lucro diminuiu. Mariana, que veio de Minas, gostou dos preços. Está levando o vestido da festa de Réveillon. Está um preço bom, porque eu moro em Minas, e então em Minas está muito mais caro. Está numa faixa de 100 e pouco. E aqui R$40 está um preço bom. Na Feira da Madrugada, onde 70% das vendas são no atacado, para compradores de outras cidades, os comerciantes também estão faturando menos. Esse Natal ele está abaixo, cerca de 40% do Natal, né, de natais anteriores que a gente teve aqui. A Feira da Madrugada tem o foco do preço barato, continua barato, mas poderia ter diminuído mais ainda se não fosse essa crise do Brasil. No começo do mês, uma pesquisa da FEComércio já indicava que este pode ser o pior Natal dos últimos 10 anos para o comércio de São Paulo. Aqui na região do Brás, todas as esperanças estão depositadas agora no fim de semana, o último antes do Natal e também quando o consumidor já está com a segunda parcela do 13º no bolso. A promessa é de mais descontos para queimar o estoque. Os lojistas esperam 1 milhão de pessoas no sábado. Ariston, que vende picolé, está animado. Eu quero vender tudo. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandeli, saber sobre o ânimo do PT na luta contra o processo de impeachment da presidente Dilma. E quem faz a análise é o deputado federal do PT, Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, petista histórico de longa militância política. Obrigada, Vicentinho, por estar aqui. Parabéns por estar entre os 30 melhores e mais assíduos parlamentares, segundo o DIAP. Parabéns. Boa noite, Maria Lídia. Boa noite, Gabriel, Juliana. Obrigada. Agora, Vicentinho, ontem nós vivemos um dia de tensão, o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre esse processo de impeachment contra a presidente Dilma, e o resultado foi entendido como favorável à presidente, que havia sido derrotada naquela sessão de voto secreto com uma chapa alternativa, e dessa vez a coisa mudou por decisão da Corte Maior do país. Inclusive, a questão do Senado, a função do Senado nesse processo, em que o Senado tem a qualificação para poder barrar o impeachment, se for o caso. Quero saber se, para você, agora, o governo já está respirando aliviado. Bom, primeiro, declarar que foi uma surpresa a decisão do Supremo Tribunal Federal. Foi surpresa quando o ministro Fachin apoiou e concordou com as posturas do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, sob suspeita em todos os aspectos, inclusive com as manobras internas, e surpresa com a decisão tomada pelos ministros ontem. Eu não acho que o governo ganhou o que perdeu. Como disse o que criou a democracia entre peso e contrapeso, o
que existe ali é o respeito às instâncias. O Senado é a casa superior, é a casa revisora, e a Câmara vai decidir. Não sei se com a indicação dos líderes, que aliás o PMDB ficou feio, aquela história de derrubar o líder Pisciani, colocar um outro, depois voltou novamente. Não sei se isso é bom ou não para o governo, mas é bom para a democracia. É bom para o equilíbrio das instituições e, sobretudo, o que disse Montesquieu, peso e contrapeso para manter o equilíbrio democrático. Agora, Vicentinho, estava aí uma onda muito grande. Quem era contra o impeachment entendia que esse pedido formal do impeachment, que foi apresentado por juristas que também têm prestígio no país, chamando de golpe. Quem era contra achava que era golpe. O Supremo foi lá e normatizou, sistematizou o pedido de impeachment, o processo, como a coisa toda deve correr no Congresso Nacional. Com isso, fica esvaziada essa tese que pedir o impeachment da presidente Dilma é golpe. A palavra golpe não se refere ao procedimento interno do impeachment, que é constitucional. Eram vários pequenos golpes para o golpe final, quando o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fez o que fez. Então, agora o procedimento vai acontecer, serão necessários 342 votos para que se dê procedimento ao processo. Qual é a acusação dos juristas? De que aconteceram as pedaladas. Eu quero ver o que é que o Tribunal de Contas vai dizer, porque, cara telespectador, o Tribunal de Contas pediu para o governo fazer pedaladas para resolver o problema deles. Houve pedaladas também para o Supremo Tribunal Federal e para outras instituições, para que o nosso telespectador entenda o que é a pedalada. Você tem um plano de um pagamento, você prepara esse pagamento e deixa esse dinheiro preparado para o pagamento. Às vezes, dependendo do caso, é mais ou menos. Então, fala, então eu te pago agora e no mês que vem eu te pago o que for diferente. Se for menos, eu te pago com juro ou você me devolve. Então, é um acerto de contas daquilo que está programado. Isso não é traição. A presidenta Dilma não tem processo contra ela, não tem nenhuma denúncia contra esta mulher, não tem nenhuma acusação, apenas isto. Isto gera golpe. Bom, é argumento dos juristas que subscrevem. O Congresso vai julgar, porque é um julgamento político. Sim, aí nós vamos acompanhar, vamos aguardar. Vamos acompanhar. Ok. Mas você mencionou agora, Vicentinho, as chamadas manobras do Eduardo Cunha. Na sua avaliação, como parlamentar atuante, experiente, o que explica a força desse Eduardo Cunha? Para manipular, para fazer mudar de ideia, para que parlamentares andassem segundo a batuta dele, num número tão expressivo em praticamente todos os partidos, até o PT estava entrando na dele. Maria Lídia, eu quero confessar... O que explica a força desse homem? Eu quero confessar que certas coisas eu não entendo. Se eu fosse acusado um dia de ter roubado uma galinha do vizinho, eu ia ficar mais tão mal, o cuidado para lá para os meus filhos, para os meus vizinhos, para a sociedade. Agora imagina um homem que é acusado de tudo que está sendo acusado, com comprovações, e no plenário da casa recebe acusações, pedido de renúncia, e ele permanece ali sem sorrir, sem chorar, sem cara feia, sem cara bonita. Da onde vem a força do homem? Para mim, você vem da psicopatia que explica isso. Não é possível. Bom, o ex-ministro Nelson Jobim fez um comentário que eu quero a sua opinião também. Nós estamos aí diante do recesso parlamentar. Os deputados vão todos para casa, vão encontrar suas bases. E o ministro Jobim disse que esse recesso é muito ameaçador e perigoso para a presidente Dilma, porque ouvindo as bases, com a economia indo mal como está indo, o desemprego atingindo as famílias, a inflação no patamar em que está nos 2 dígitos, que na volta os parlamentares, os deputados e os senadores poderão retornar com a faca nos dentes e que isso é preocupante para a presidente. Você tem esse receio? Olha, eu acho que nós poderíamos derrubar o recesso se tivesse essa insegurança e o Supremo Tribunal não tivesse tomado nenhuma decisão a respeito do procedimento interno e também se não tivéssemos votado o orçamento. Então aconteceu tudo dentro dos parâmetros normais.
que os deputados vão às bases. Isso é a coisa mais importante. Eu tenho o hábito de permanecer em fábricas, em bairros, ouvindo Mas sentindo o a povo. população muito Sim, aborrecida com o governo Dilma, com todas as coisas que têm aparecido nas pesquisas. Não é perigoso para ela? Não pode ser perigoso, porque é a chance que você tem que ter de conversar com o nosso povo. Isso é uma coisa plenamente normal. Eu acho até que quem não gosta da Dilma, eu respeito. Eu gosto dela. Quem não votou nela, eu também respeito. Eu votei nela. Quem quer o impeachment, eu até respeito, desde que não seja um procedimento do golpista, como está tentando hoje. É da natureza humana. Então, não podemos ter preocupação que os deputados vão às suas bases. É bom que vão, é bom que o povo fale com os deputados, porque a coisa mais difícil que o povo reclama é, Vicentinho, você vem aqui na fábrica, mas por que os outros deputados só vêm aqui em época de campanha? Então, por favor, meus colegas, vamos à comunidade. Encerrando, você vai sair candidato a prefeito em Diadema, como se comenta? Olha, Maria, puxa, eu não esperava nem essa pergunta, mas dizer que um grupo de militantes sindicalistas da comunidade, do bairro, todos me convidaram para sair candidato a prefeito de Diadema. Em Diadema? Em Diadema. Eu estou filiado lá, tenho domicílio lá, eu era de Diadema antes, na época do Gilson Menezes, você se lembra? Fundamos tudo lá, construímos Diadema com muito carinho, vim para São Bernardo, mas ali é tudo, a gente está muito junto, é uma cidade que eu amo, minha família toda é de lá. É candidato, Vicentinho? Minha mãe enterrada lá e minha irmã também. Só serei candidato se o partido disser por unanimidade, Vicentinho, você será o nosso candidato. Se houver, como tem candidatos outros, são 2 vereadores muito queridos, muito bons, o Maninho e o Zé Antônio, se eles quiserem, eu não vou brigar com os meus companheiros. Muito obrigada, Vicentinho. Uma boa noite. Muito obrigado, Marilida. Boa noite. Gabriel. Veja a seguir as informações sobre a final do Mundial de Clubes da FIFA entre Barcelona e River Plate. E o drama dos refugiados no mundo. A ONU estima que o número já passa de 70 milhões. A fábrica onde João Paulo trabalha fechou um novo contrato de exportação. Bom também para os empregados de uma empresa que produz poltronas para os ônibus. E para a Poliana, que costura capas para essas poltronas. Quando uma empresa exporta, outras ganham. Quando muitas exportam, o Brasil inteiro ganha. Com o Plano Nacional de Exportação e o apoio do BNDES, as empresas brasileiras podem vender e exportar cada vez mais. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Tá tendo que descascar alguns abacaxis? Nesses tempos de vacas magras, a gente te ajuda trazendo receita boa, bonita e barata para você fazer aí na sua casa. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. O São Paulo Futebol Clube não tem uma história rica de conquistas apenas no futebol. O passado mostra que o clube também é vencedor no atletismo, né, Celso? Pois é, Gabriel. Ademar Ferreira da Silva, por exemplo, bicampeão olímpico no salto triplo nos Jogos de 1952 e 1956, defendia as cores do clube. Na São Silvestre, a primeira vitória brasileira na fase internacional também foi São Paulina, com José João da Silva, em 1980 e 1985. Agora o São Paulo tenta resgatar os tempos de glória na São Silvestre com o fundista Luiz Ferreira de Mesquita. Se no futebol o ano para o São Paulo não foi o esperado, no atletismo o tricolor está se destacando.
quem vem defendendo com brilhantismo e bons resultados a camisa do mais querido é o atleta Luiz Ferreira de Mesquita, que no último final de semana ficou com o segundo lugar na prova do Sargento Gonzaguinha, competição que serve de preparação para a corrida de São Silvestre. Na verdade, eu treinei bastante, eu estava treinando para vencer a prova. Eu entrei na prova pensando em vencê-la, foi por pouco, foi uma diferença muito pequena, mas eu fiquei feliz, eu consegui alcançar meu resultado assim, em termos de marca, e só não veio primeiro por detalhe. Essa será a segunda participação de Luiz na São Silvestre, e o objetivo para esse ano está bem definido. O objetivo é estar entre os melhores brasileiros, melhorar a marca em relação ao ano passado. A chance de pódio é pequena, mas ela há. Luiz sabe que não vai brigar pelo título e sabe também de onde estão vindo os chamados favoritos. Os africanos em geral são muito favoritos, os quenianos, etíope, a pessoal da Eritreia. Eles sempre são os favoritos em qualquer prova, não só na São Silvestre, mas em qualquer prova do mundo. Restando poucos dias para São Silvestre, Luiz já definiu sua preparação final para uma das provas mais importantes do pedestrianismo mundial. Praticamente quase tudo que nós já tínhamos que fazer já foi feito. Agora é só um trabalho de manutenção, para não chegar cansado na prova. E o restante é chegar lá no dia descansado, focado, bem concentrado, que é isso que faz a diferença. E acreditar, chegar lá com vontade de vencer e ir para cima, sem medo. Mundial de Clubes da FIFA. É domingo a decisão entre Barcelona e River Plate. E a dupla Messi e Neymar deve estar presente na final programada para domingo pela manhã, horário de Brasília. O Barcelona, porém, não confirma o retorno dos dois atacantes. O brasileiro sofre com uma lesão na coxa e desfalcou o clube no último jogo válido pelo Campeonato Espanhol e na semifinal do Mundial. Ele chegou a fazer um tratamento com uma técnica da NASA para acelerar a recuperação e as notícias são boas. Hoje o camisa 11 treinou com bola com os companheiros e não reclamou de dores. Já Messi não pôde jogar a semifinal e sequer foi ao estádio por conta de uma cólica renal. Ele não participou do treino desta sexta-feira, mas segundo o jornal catalão Esporte, os médicos do Barcelona estão satisfeitos com a melhora apresentada pelo argentino nas últimas horas e estão confiantes de que ele estará em campo para buscar mais um título mundial. De certo mesmo é a presença do artilheiro Luis Soares, autor dos 3 gols da vitória do time sobre o Evergrande da China, dirigido pelo Filipão. Já o River, Celso, fez hoje um treino na cidade de Kawasaki, pertinho de Yokohama, onde vai acontecer a decisão do Mundial de Clubes. Amanhã eles fazem o reconhecimento do gramado do estádio da final. O time argentino é zebra diante do Barcelona, mas a torcida milionária tem dado um show em território japonês. Mas a festa tem sido tão grande que tem incomodado o comportado povo japonês. Num vídeo que circula nas redes sociais, um segurança de uma estação de trem bem que tentou controlar a baderna e o barulho ensurdecedor promovidos pelos torcedores do River Plate, mas foi em vão. Ele acabou caindo na farra junto com os torcedores. Resta saber se depois do jogo, o comportamento dos Barra Bravas vai ser assim também, tão festivo. Veja só. Ô, Celso, a gente está falando aí do Messi e do Neymar. Quem ganha com a ausência deles é apenas o River, né? Porque o torcedor, como espetáculo, perde se esses dois jogadores não estiverem em campo no domingo, né? Sem dúvida. E confesso que mesmo sem Neymar e Messi, os jogadores do River Plate, o técnico, pode até pensar, acho que dá, mas é muito difícil. O Barcelona com Messi e com Neymar, ou sem Messi e Neymar, ainda assim é muito superior ao River Plate, é o grande favorito. Claro que a gente está falando de um jogo só, né? Numa dessa... Tudo pode acontecer. Mas... Inclusive uma goleada do Barcelona. É o que acho que vai acontecer. Valeu, Celso. Até segunda-feira. Obrigado para você também. Juliana, com você. A ONU estima que o número de refugiados no mundo passa de 60 milhões neste ano. O relatório da Agência para Refugiados da ONU mostra que 2015 deverá superar todos os registros anteriores de deslocamento forçado em escala global. E os números são apenas parciais. Os dados do primeiro semestre revelam que uma em cada 122 pessoas no mundo foi forçada a fugir de sua casa por causa de guerras, violência e perseguição. Até o fim de junho, mais de 20 milhões de pessoas viviam na condição de refugiados ou requerentes de asilo. A maior causa é o conflito na Síria, que até o meio do ano havia obrigado mais de 4 milhões de pessoas a fugirem do país. A Rússia mostra ao vivo a abertura da caixa preta do caça derrubado pela Turquia em novembro.
Os representantes do Ministério da Defesa abriram a caixa na presença de jornalistas e 2 observadores internacionais, um britânico e um chinês. 3 das 8 matrizes foram totalmente destruídas e as outras estão um pouco danificadas. Os gravadores do aparelho foram colocados numa caixa forte e levados ao laboratório especial. As matrizes danificadas estão sendo examinadas com raios-x. Os resultados devem ser divulgados segunda-feira. O caça russo foi derrubado pela Turquia, perto da fronteira com a Síria, e provocou uma grave crise diplomática entre Rússia e Turquia. O governo de Ankara afirma que o avião violou seu espaço aéreo, mas a Rússia nega e quer provar sua versão com os dados da Caixa Preta. O Papa Francisco aprova a canonização de Madre Teresa de Calcutá, ganhadora de um Prêmio Nobel da Paz. O Papa Francisco abriu o caminho para a canonização ao aprovar um decreto que reconhece um milagre atribuído à Madre Teresa. O milagre envolvia a cura extraordinária de um brasileiro que estava em fase terminal com problemas cerebrais em 2008. Os familiares rezaram muito a Madre Teresa e o homem se recuperou. A canonização deve acontecer em setembro do próximo ano. Conhecida como a Santa das Sarjetas, Madre Teresa dedicou a vida aos pobres e aos doentes. Em 1979, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 2003, foi beatificada pelo Papa João Paulo II, depois de o Vaticano ter reconhecido como um milagre a cura de um tumor de uma mulher indiana. Madre Teresa nasceu na Albânia e morreu em Calcutá em 1997, aos 87 anos de idade. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Nós te esperamos em nossa edição das 10. Boa noite. A gente se vê novamente às 10. Até já. Hoje, 10h30 da noite, o Tudo Seu recebe o cantor Gilberto.